Estatística é o ramo da matemática que lida com a coleta, a organização e a interpretação de dados. Exemplo do uso da estatística no cotidiano é quando tem uma eleição. Sempre que se trata de uma eleição, faz uma pesquisa eleitoral antes. O objetivo da pesquisa é saber o quê? A tendência desse público é escolher um ou outro candidato, para tentar prever as mudanças que o candidato tem que fazer na sua campanha para tentar atingir mais pessoas, atrair mais votos. Mas não só aí, a estatística pode ser aplicada a várias situações, a doenças, por exemplo. Nós temos aí, sempre que fala num novo vírus aí, que nem esse último, passa um monte de gráficos lá de como que ela está progredindo ao longo do tempo. Isso aí é levantamento estatístico. O objetivo de prever como que isso vai se comportar, que atitudes nós temos que tomar para tentar prevenir um desencadeamento que pode ser prevenido. Pode também ser aplicado à indústria, para se fazer um levantamento de qual máquina produz peças melhores, como que eu devo melhorar essa máquina, essa linha de produção para obter um resultado melhor. Pode ser aplicado a diversas áreas do cotidiano. Para estudarmos estatística, nós devemos levar em consideração alguns conceitos básicos. Por exemplo, conceito de população. O que é população? População é um conjunto que vai ser representado por esses dados estatísticos aí. Quando eu falo de uma pesquisa eleitoral para presidente da República, quem é a população? A população é o país inteiro, a população que está sendo representada por essa pesquisa. Agora, quando eu pergunto na sala de aula qual a sua matéria preferida e monto um gráfico, aí a população é a sala de aula. Neste último exemplo, onde a população é a sala de aula e eu perguntei todo mundo da população, nós dizemos que essa população é finita. Toda ela pode ser contemplada, todos os indivíduos dessa população podem ser questionados na pesquisa. Agora, se a minha população for o país inteiro numa pesquisa eleitoral, é complicado, dias, 2 dias antes da eleição, eu fazer uma pesquisa e perguntar a todas as pessoas que vão votar no país inteiro. É inacessível. Todos esses indivíduos são inacessíveis. Então, nós dizemos que essa população é infinita. Não dá para eu perguntar a todos os indivíduos. Aí eu vou eleger nesses indivíduos alguns que vão responder e vão representar nichos sociais diferentes, grupos diferentes de pessoas. Essas pessoas que vão ser escolhidas de um grupo social, de outro grupo social, de uma classe de renda, de outra, de um grupo político, de outro grupo político, essas pessoas que eu vou escolher entre todos os indivíduos que são representados, quer dizer, um subconjunto dessa população, eu vou chamar de amostra. Então, a amostra é um subconjunto da população. Quando a população é muito grande, não dá para eu perguntar a cada um dos indivíduos, eu escolho alguns desses indivíduos e pergunto a eles. E essas respostas desses indivíduos vai refletir todo o interesse da população. Esse subconjunto, esse pequeno grupo de pessoas, vai ser chamado de amostra. As pessoas que vão responder à pesquisa e vão refletir todo aquele grupo que está sendo estudado pela pesquisa. As variáveis são as perguntas que são feitas, basicamente são as perguntas que são feitas. São as questões sobre as quais a pesquisa irá tratar. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta na sala de aula sobre cor dos olhos dos alunos, qual a cor dos olhos? Aí eu pergunto para um aluno a cor do olho, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. O que eu estou perguntando? A cor dos olhos. Essa é a variável da pesquisa. As respostas para a cor dos olhos vão ser os valores que a variável pode assumir. A variável cor dos olhos pode assumir o valor preto, castanho, verde, azul, são os valores que a variável pode assumir. Não necessariamente vão ser números. Depende do tipo da variável que nós estamos tratando. As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. Quando elas forem qualitativas, não vai ter número envolvido na variável. Os valores da variável vão ser características do indivíduo. As variáveis qualitativas podem ser ordinais, quando tem uma ordem envolvida na variável, no valor da variável. Por exemplo, se eu falar de escolaridade, nível de escolaridade, você pode ter nível fundamental, fundamental 2, nível médio, nível superior, nível de pós-graduação, doutorado, mestrado. Então eu tenho valores ordenados para a variável. Não são valores numéricos, mas são valores ordenados. Indica níveis, um ranking.
Isso são variáveis qualitativas ordinais. Variáveis qualitativas nominais são aquelas em que os valores da variável não assumem ordenação. Eles se referem apenas a características, por exemplo, espécie de animais, cor da pele, naturalidade, cor dos olhos, exemplo que eu dei, uma variável qualitativa nominal. As variáveis também podem ser quantitativas, quando envolvem número, quantidade, valores. Estas podem ser quantitativas discretas, quando esses valores são contáveis. Quando eu falo, por exemplo, número de filhos, idade das pessoas, isso são variáveis quantitativas discretas. Tratam de quantidades contáveis. E também podem ser variáveis quantitativas contínuas, quando a gente trata de intervalos, quando os números são quebrados. Por exemplo, peso, altura. Se a gente for fazer um levantamento da altura dos indivíduos numa sala de aula, vamos lá, vamos comparar. Se eu for fazer o levantamento da idade dos indivíduos numa sala de aula, eu vou ter um monte de gente lá na sala de vocês, por exemplo. Eu vou ter um monte de gente com 16, um monte com 17, um monte com 18, uns com 19, 20. Vou ter valores que eu possa agrupar. Os alunos que têm 17 são tantos, os alunos que têm 18, os alunos que têm 19, os alunos que têm 20 são tantos. Posso agrupar esses alunos. Agora, se eu for fazer um levantamento de altura, é bem possível que cada um tenha uma altura diferente. É possível. Eu posso ter muitas pessoas com uma determinada altura, uma faixa de altura entre, vamos supor, 1,60 e 1,70. Mas nessa faixa eu posso ter lá 5, 10 indivíduos com alturas diferentes. 1,61, 1,62, 1,63, 1,64. Então nós vamos começando a ter valores demais para variável. Não dá para eu colocar valores específicos para essa variável. Todos os alunos que têm 1,61, todos os alunos que têm 1,62, todos os alunos que têm 1,63. A gente não trabalha assim com esse tipo de variável que tem valores muito quebrados. Quando ocorre isso, nós vamos trabalhar com faixas de valores. Por exemplo, os alunos que têm de 1,50 a 1,60, os alunos que têm de 1,60 a 1,70 e os alunos que têm de 1,70 a 1,80, maior que 1,80, menor que 1,50. Então, quando a gente trabalha com faixas de valores, nós temos uma variável quantitativa contínua. Então, valores da variável são essas possíveis respostas para a questão, como eu dei o exemplo. Se a variável for cor dos olhos, quais são os valores possíveis? As cores dos olhos dos alunos. E a frequência absoluta é o número de vezes que um certo valor foi mencionado. Por exemplo, numa determinada sala, vamos supor que eu tenha 20 alunos e 5 alunos têm olhos azuis. Então, o valor olho azul foi mencionado 5 vezes. Então, essa é a frequência absoluta do valor olho azul para a variável. Então, um determinado valor da variável vai ser mencionado, vai ser respondido por um certo número de pessoas. O número de vezes que esse valor foi respondido, que esse valor foi mencionado, é a frequência absoluta. Mas vocês podem observar que a maioria das pesquisas não trata lá o tanto de pessoas que respondeu aquela variável, aquele valor da variável. Quando vê uma pesquisa eleitoral, por exemplo, que é o que a gente mais vê na televisão nessa época de eleição, né? Depois de agosto a gente vai começar a ver as pesquisas aí, né? Quando você vê uma pesquisa, trata lá de porcentagem. Tantos por cento gosta de tal pessoa, tantos por cento tem olho castanho, tantos por cento tem tal altura. Normalmente, os dados são apresentados dessa forma, na forma de porcentagem. Isso é a frequência relativa. É a frequência absoluta dividido pelo total de pessoas da amostra, pelo total de pessoas consultadas. Então, é a frequência com relação ao total de pessoas consultadas. Então, a frequência relativa vai ser a frequência absoluta dividido pelo número de indivíduos consultados, o número de indivíduos na amostra. Vamos aplicar aqueles conceitos em um exemplo prático. Imagine uma sala de aula. Em uma sala de aula, 20 alunos foram consultados sobre a sua cor favorita. Os resultados foram preto. 2, 3 alunos escolheram a cor preto. Laranja, 2, 3, 4, 5 alunos escolheram a cor laranja. Marrom, 2, 3, 4, 5, 10, né? 10 pessoas escolheram a cor marrom. E amarelo, 2 pessoas.
Construa uma tabela de frequências organizando esses dados. Para construir a tabela de frequências, nós vamos colocar o seguinte. Aqui, nessa primeira coluna, cor preferida, eu vou colocar os valores da variável. Quais são os valores da variável? As diferentes respostas que nós obtivemos. Esses são os valores da variável. Na segunda coluna, eu vou colocar a frequência absoluta. Vou representar aqui com as letras F e A, frequência absoluta. Em seguida, eu vou colocar a frequência relativa. E a frequência relativa, nós temos muitas formas de representar ela. Nós podemos colocar ela na forma de fração, frequência absoluta dividido pelo total. Nós podemos colocar ela na forma decimal. E nós podemos colocar ela na forma de porcentagem. Na primeira linha e primeira coluna aqui da nossa tabela, nós vamos colocar a frequência absoluta do valor preto para a variável cor preferida. Aqui, a frequência absoluta, ou o número de pessoas que escolheram a cor laranja para a variável cor preferida. E assim faremos até o amarelo. E aqui embaixo, nós vamos colocar o total de pessoas que respondeu a essa pesquisa, que é o somatório de todos os valores mencionados, de todos os valores da variável mencionados aqui. Não é isso não. Que é o somatório de todas as frequências absolutas aqui em cima. Então aqui nós vamos colocar o total, na última linha. Vamos lá então. Preto, 3. Laranja, 5. 5 pessoas escolheram a cor laranja. 10 pessoas escolheram a cor marrom. 2 pessoas escolheram a cor amarelo. Já organizamos aqui a tabela em frequência absoluta. Qual o total de pessoas? O exercício falou, né? 20 alunos foram consultados. Se nós somarmos as frequências todas, tem que dar 20. Vamos ver? 5, 8, 10, com 10, 20. Ok. Tem 20 pessoas aqui. Frequência relativa, devemos sempre lembrar da seguinte formulazinha. Frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo total. Total de pessoas na amostra. Número de pessoas que respondeu aquele valor. Frequência relativa é isso. Frequência absoluta dividido pelo total. Então, na forma de fração, nós vamos escrever frequência absoluta dividido pelo total. No caso aqui, 3 para 20. Essa é a frequência relativa na forma de fração para a cor preta. Então, 3 entre 20 pessoas escolheram a cor preta. A cor laranja foram 5 entre 20. Essa fração vai dar para simplificar, né? Eu vou fazer ela aqui do lado de fora. 5 para 20. Vou simplificar ela por 5. O que nós vamos obter? 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Então, 5 para 5... 5 para 20 é a mesma coisa que 1 para 4. A frequência relativa da cor laranja foi de 1 para 4. Uma pessoa em 4 escolheu a cor laranja. Cor marrom, 10 para 20. Dá para simplificar também, né? Pelo próprio 10. O que nós vamos obter? 10 dividido por 10, 1. 20 por 10, 2. Então, a frequência relativa da cor marrom foi de 1 para 2. 10 para 20 ou 1 para 2. E da cor amarelo? Qual foi a frequência relativa da cor amarelo? 2 para 20, né? 2 dividido por 20. Simplificando, 1 para 10. Então, a frequência da cor amarela de 1 para 10. Uma pessoa em 10 gosta da cor amarela nesta sala. Essas foram as frequências relativas na forma de fração. Podemos fazê-la na forma decimal também. Ah, mas antes, espera aí. Qual que é o total da frequência relativa? É o somatório de todas as pessoas, que dá 20, dividido pelo total, que é 20. Então, a frequência relativa total, ela é 1. 20 dividido por 20, 1. Ou você soma todas essas frações, vai obter 1. Frequência relativa na forma decimal. Basta eu dividir o numerador pelo denominador da fração. 3 dividido por 20, 0,15.
1 dividido por 4, 0,25. 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 10, 0,1. E na forma decimal, a frequência relativa no total aqui também é 1. E podemos fazer a frequência relativa na forma de porcentagem. Para isso, basta a gente pegar a forma decimal e multiplicar por 100. Porcentagem é isso, né? Porcento é vezes 100, a cada 100. Então, multiplica 0,15 por 100, nós vamos descobrir que 15% das pessoas gostam da cor preta. Vamos descobrir que 25% das pessoas gostam do laranja. 0,25 vezes 100, 25%. Da cor marrom, 0,5 vezes 100, 50% das pessoas preferem a cor marrom. E amarelo, 0,1 vezes 100, 10% dos indivíduos dessa amostra gostam da cor amarelo. E o total, em porcentagem, é 100%.